Beleza, pessoal. Vamos falar agora sobre a diferença entre átomos e íons, ok? Eu não sei se eu falei para vocês, mas naquele esqueminha... Beleza, pessoal. Vamos falar sobre a diferença entre átomos e íons. E eu digo para vocês que dentro dos átomos a gente vai prestar atenção principalmente em prótons e em elétrons, tá bom? Os prótons são aquelas subpartículas que têm carga positiva, os elétrons são aquelas partículas que têm carga negativa, beleza? Guarda isso. Quando o átomo aparece na natureza, o átomo naturalmente ele está eletricamente neutro. A quantidade de prótons dele é exatamente igual à quantidade de elétrons. Te digo isso, ok? Quando esse átomo passa por um processo e ele vai se estabilizar, ganhando ou perdendo elétrons, essa igualdade é quebrada. Ele deixa de ser eletricamente neutro e ele passa a ser ou positivo ou mais negativo. E é exatamente isso que são os íons. Naqueles exemplos anteriores, eu dei um exemplo de um átomo que precisou ganhar elétron para se estabilizar e outro exemplo de um átomo que precisou perder elétron para se estabilizar. Não é verdade? Esse átomo que ganha elétron, você concorda que, beleza, ele estava neutro. Se ele está ganhando carga negativa, esse átomo vira negativo, certo? Certo. E agora eu não vou chamar ele mais de átomo, porque o átomo é um neutro e ele não está neutro, ele está negativo. Então agora eu posso chamar ele de íon, mais especificamente de ânion. Ânion é aquele tipo de íon que veio de um átomo que ganhou elétron. O átomo que ganha elétron para se estabilizar se transforma em um íon, se transforma em um íon negativo que se chama de ânion, ok? Já tem outro caso também, como vocês viram, o átomo precisou perder elétron. O cara estava neutro, aí ele perde um elétron. Você concorda que ele vai ter uma falta de carga negativa? Você concorda que vai ter ali mais carga positiva do que negativa? Se estava igual, tirou um negativo, está sobrando um positivo, certo? É exatamente isso. Por conta disso, a gente diz que esse átomo, que até então é neutro, ele perde um elétron e se torna um íon positivo, certo? Ou seja, a gente pode dizer também que ele se torna um cátion. Um cátion é um íon que veio de um átomo que perdeu elétrons, ok? Trouxe alguns exemplos aqui para vocês verem quais são alguns exemplos de átomos que formam cátions, outros átomos que formam ânions, ou seja, átomos que tendem a perder elétrons para se estabilizar e átomos que tendem a ganhar elétrons para se estabilizar. Beleza? Vou aproximar. O primeiro átomo que a gente vai trabalhar aqui é o átomo de sódio. Beleza? Quando esse átomo de sódio ele perde elétrons, eu te digo que ele precisa perder apenas um elétron para se estabilizar. E aí ele passa agora para essa forma aqui, que é a forma iônica, ou seja, a forma de íon. Forma de íon Na+. Quando essa cargazinha aqui mais, isso quer dizer o quê? Que ele tem um excesso de uma carga positiva. Se ele perder um elétron, é a mesma coisa que dizer que ele tem um excesso de um próton. Se ele perde uma carga negativa, ele tem um excesso de uma carga positiva, e é assim que a gente representa os cátions aqui na química. Quando está neutro, isso aqui se pressupõe que tem um zero, isso aqui é um átomo, está eletricamente neutro. Já aqui, quando tem um mais, tem uma carga positiva, não é mais um átomo, é um íon positivo que se chama de quê? De cátion, certo? Pegando aqui agora um exemplo de ânion, no caso do átomo de oxigênio. Perceba, eu chamei de átomo, ele está eletricamente neutro. Eu te digo, então, que o átomo de oxigênio precisa ganhar dois elétrons para se estabilizar. Tudo o que acontece, como eu te falei, a palavra-chave é estabilizar, estabilidade, estabilização. Todos os átomos eles vão passar por algum processo, seja de ganho ou de perda de elétrons para se tornarem estáveis. E o que vai acontecer com o oxigênio é exatamente isso. Ele precisa ganhar dois elétrons e ele passa até essa forma. A forma iônica dele, a forma de íon de oxigênio, é essa, O2-. Geralmente a gente escreve assim, 2-, mas tem gente que escreve -2, não tem problema, beleza? Mas geralmente é assim. Isso quer dizer o quê? O2-. O oxigênio está aqui com excesso de dois elétrons. Ele ganhou
2 elétrons e agora está estável. Na natureza, naturalmente, pode até aparecer um átomo de oxigênio assim, puro, mas ele geralmente não dura muito tempo. De alguma maneira, de algum lugar, ele vai acabar ganhando esses 2 elétrons para se tornar estável, ok? Por conta disso, eu falo que isso aqui é um ânion oxigênio e aqui um cátion sódio, beleza? Outra notação interessante também é a gente falar dessa carga em termos de quantidade. Como é somente uma carga positiva, eu chamo de monovalente. É um cátion monovalente. Aqui, no caso, como ele tem um excesso de 2 cargas negativas, eu digo que ele é um ânion bivalente. Ok? Pegando aqui outro exemplo de cátion, o átomo de cálcio, que é um átomo eletricamente neutro, justamente por ser um átomo, e te digo que ele precisa perder 2 elétrons para se estabilizar. Ele deixa de ser átomo e ele passa a ser agora um íon bivalente. Se ligou? Um cátion bivalente. O cátion, o íon Ca2+, ok? Aqui no caso do alumínio, o átomo de alumínio precisa perder 3 elétrons para poder se estabilizar. E aí ele deixa de ser assim e passa a ter essa forma. A forma catiônica, também podemos falar assim, a forma de cátion do alumínio é Al3+. Show? E aqui a gente vai perceber a mesma coisa. O átomo de cloro, ele precisa ganhar um elétron para se estabilizar. Por conta disso, ele vai se transformar no íon Cl-, esse íon monovalente que tem um excesso de uma carga negativa. E o mesmo processo vai acontecer aqui com o átomo de nitrogênio. Show? O átomo de nitrogênio precisa ganhar 3 elétrons para se tornar estável. Por conta disso, ele vai se transformar no íon N3-. Ok? É muito tranquilo isso, que é um ânion trivalente, e aqui no caso é um cátion trivalente. Podemos chamar isso aqui de forma catiônica do alumínio, do átomo de alumínio, e aqui a forma aniônica do átomo de nitrogênio. Você entendeu, né? Aniônica, ânion, iônica, né? Forma de íon do ânion, do que é formado a partir do nitrogênio. Agora, pegando outro exemplo aqui e chegando até o limite, beleza? Que são, no caso, os íons tetravalentes. No caso do átomo de silício, que é esse aqui, ele precisa perder 4 elétrons para se estabilizar e ele acaba se tornando esse íon chamado de Si4+, ok? Ou seja, é o átomo de silício que perdeu 4 elétrons e se perdeu 4 elétrons tem um excesso de 4 cargas positivas. Por conta disso, a gente fala que esse é o cátion tetravalente. Se ligou também, né? Bivalente, trivalente, monovalente, tetravalente de silício. E aqui no caso, pegando o átomo de carbono. O átomo de carbono, nesse exemplo aqui, eu te digo que ele precisa perder, ou melhor, desculpa, ele precisa ganhar, me confundi, precisa ganhar 4 elétrons para se estabilizar. Beleza? E como é que a gente vai escrever a forma aniônica do carbono? Qual é a forma de ânion, qual é a forma de íon do carbono nesse exemplo aqui? É C4-. É um átomo de carbono que ganhou 4 elétrons e passou a ter essa configuração. Se transforma em um íon tetravalente, um ânion tetravalente. Beleza, pessoal? Acho que deu para entender isso aqui.